que dizem os grandes santos da nossa Igreja Católica sobre o julgamento? Isso que nós vamos refletir hoje do Evangelho deste dia, o Evangelho de Mateus, capítulo 7, dos versículos 1 ao 5. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Por que observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: Deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tem uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que dizem os grandes santos sobre esse Evangelho de Mateus? Gente, são mensagens fortíssimas para nós. O que os santos viveram, porque eles passam aquilo que eles viveram diante da palavra de Deus, eles passam aquilo que eles experimentaram dentro de seu interior com relação ao julgamento. Buscaram em Deus sempre o perdão dos seus pecados, e os grandes santos nos ensinam esse caminho para nós não julgar sem saber as situações. Santo Agostinho vai dizer assim para nós: corrigir o irmão é ato de caridade, mas julgar com arrogância é soberba. Devemos nos examinar com rigor e aos outros com misericórdia. Então vocês estão percebendo que Santo Agostinho ele fala que corrigir as pessoas é um ato de misericórdia, é um ato de caridade, é um ato de amor por aquele que está passando por algum tipo de problema, e você corrige com amor, com caridade. Mas se você julgá-lo com arrogância, se torna soberba. E a soberba foi um dos grandes pecados desde o início da humanidade. A soberba é querer se colocar no lugar de Deus como juiz. A soberba é se achar melhor do que os outros. Não, reconhecer que as pessoas têm virtudes, que têm bondade dentro delas. Então veja aonde nos leva a soberba. E ele continua dizendo: a correção fraterna é necessária, mas só pode nascer do amor e da humildade. O perigo do julgamento está em acharmos que somos melhores que os outros. Gente, o julgamento é uma árvore daninha que a gente fala. O julgamento está na nossa cabeça, está no nosso falar, está no nosso pensar, e também está na ação, está no ato. Quando a gente pensa algo julgando as pessoas na nossa mente, se torna pecado quando a gente comete o ato, ou seja, no falar. Gente, eu falo por mim, eu tenho que me vigiar sempre para não cair nesse pecado. Porque esse pecado, ele está dentro de muitas pessoas, como está dentro da minha cabeça, está dentro do meu coração. Gente, é uma vigilância todo dia, todo momento, a cada segundo. E não pensem vocês que eu não caio nesse pecado de julgamento. Hora ou outra eu estou caindo, mas que isso não seja pretexto para vocês também caírem nesse julgamento. Sabe, gente, nós temos aí o remédio, nós temos o bálsamo, buscarmos a confissão sincera, nos arrependermos desse pecado. Assim Deus vai realizando a sua obra de santidade dentro de nós, de salvação. Quando eu começo a julgar as pessoas com soberba, com falácias que vêm do demônio, muitas vezes, quando eu dou essa brecha, eu abro essa porta, quantas coisas vão acontecendo de maldade. A gente caminha por um caminho tortuoso, um caminho que nos leva para a perdição. Gente, é tão terrível esse julgamento que está dentro da nossa cabeça muitas vezes. Então é necessário reconhecer, sabe, com humildade, que nós temos defeitos, que nós temos pecados, e reconhecer que em Deus se encontra a nossa cura. E Deus, ao nos curar, nós podemos então tirar a trave que está no nosso olho, como vai falar o Evangelho, e a gente então poderá corrigir o irmão, mas com humildade e com caridade. Então é necessário reconhecer. São João Crisóstomo fala também que Jesus não nos proíbe de corrigir os outros, mas de fazê-lo com hipocrisia. Quando a gente corrige o irmão, quando a gente julga o irmão com hipocrisia, não agrada o coração de Jesus.
Jesus, quando corrigiu as pessoas, ele corrigiu com humildade e amor. Humildade e misericórdia. Ele alerta sobre a incoerência. Quem não cuida da própria alma não pode verdadeiramente corrigir o irmão. A trave no olho simboliza nossos pecados graves, que nos cegam para ver os erros dos outros com clareza e caridade. Gente, é muito profundo os ensinamentos dos santos. São Tomás de Aquino fala que julgar os outros sem conhecimento da causa é usurpar o juízo que pertence somente a Deus. E quando a gente julga sem conhecer o que está acontecendo com aquela pessoa, nós queremos tomar o lugar de Deus, porque Deus é o nosso verdadeiro juiz. Deus é aquele que nos julga, Ele conhece o nosso coração. Só Deus vê o coração e conhece as intenções. Por isso, não devemos julgar precipitadamente, pois podemos cometer injustiça. Ele disse que a medida que usamos será a mesma que Deus usará conosco. Madre Teresa de Calcutá, ela diz que se você julga as pessoas, não tem tempo para amá-las. E a gente pode vencer esse julgamento amando as pessoas, no tempo que a gente fica julgando as pessoas na nossa cabeça. É amando as pessoas que a gente vai curar essa ferida do julgamento que há dentro de nós. São Bernardo de Claraval, para me encerrar aqui esta reflexão deste evangelho, ele fala que a alma verdadeiramente espiritual julga-se sempre inferior aos outros. A alma espiritual verdadeira, ela sempre se julga inferior às outras almas. Quem se exalta no julgamento do próximo já caiu. Fala que a soberba é a raiz dos julgamentos precipitados. Ele convida os monges cristãos a buscarem a virtude da autocompreensão e da paciência. Essa passagem, ela mexeu com muitos santos, se não todos os santos, porque exige humildade, verdade, conversão e caridade. Porque julgar os outros sem olhar para si é um passo para a queda espiritual. Eles nos ensinam a seguir o exemplo de Cristo, que vê com amor e corrige com compaixão. Qual caminho você quer seguir? Do julgamento ou o caminho do amor e da compaixão? Eu escolho o caminho do amor e da compaixão. Diga aí nos comentários o que mais te tocou neste evangelho. Deixa seu like, deixa também o seu comentário e também não esqueça, gente, de compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Fiquem todos com Deus.